Você já ouviu uma mulher dizer algo que pareceu simples? Uma pergunta casual, um comentário de passagem, uma frase que não parecia ter nada de especial, mas que deixou alguma coisa no ar. Uma sensação de que havia algo a mais naquelas palavras que você não conseguiu identificar na hora? Se isso já aconteceu com você, saiba que provavelmente não era impressão sua. A maioria dos homens já ouviu frases carregadas de interesse e simplesmente não percebeu o que estava sendo dito por trás delas. Não porque sejam desatentos, mas porque nunca tiveram o mapa certo para interpretar esse tipo de comunicação. O interesse feminino raramente chega de forma direta. Ele não aparece numa declaração clara, num convite explícito, numa frase que elimine todas as dúvidas de uma vez. Ele aparece de forma gradual, embutido em perguntas aparentemente simples, em comentários casuais, em frases do dia a dia que, para quem sabe ouvir, carregam uma intenção emocional muito específica e muito reveladora. É uma linguagem indireta, construída para testar reciprocidade sem se expor demais, e ela está sendo usada o tempo todo em interações que parecem completamente normais. No vídeo de hoje, você vai descobrir 7 frases específicas que uma mulher usa quando está interessada em você. Frases que ela provavelmente já disse e que você pode ter ouvido sem perceber o que realmente significavam. 7 formas verbais de demonstrar interesse que a psicologia comportamental já identificou e mapeou e que depois de hoje você nunca mais vai deixar passar sem entender o que está por trás delas. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários. De qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo? Adoro saber de onde vem o pessoal que acompanha o canal, e sua resposta me ajuda a entender melhor quem está do outro lado da tela. O que vamos explorar hoje parte de uma ideia que contradiz uma crença muito comum sobre como o interesse feminino se manifesta. A maioria das pessoas associa os sinais de atração exclusivamente à linguagem corporal, aos gestos, aos olhares, à proximidade física. E embora todos esses elementos sejam realmente importantes e já tenhamos falado sobre eles em outros vídeos, existe uma dimensão igualmente poderosa e igualmente reveladora, que muitas vezes é completamente ignorada: a linguagem verbal. Quando uma mulher gosta de alguém, a forma como ela fala muda. Não de forma dramática, não de um jeito que grite para todo mundo o que ela está sentindo, mas de formas sutis e específicas, que aparecem nas perguntas que ela faz, nas palavras que ela escolhe, nas conexões que ela cria durante a conversa. Ela começa a investir mais na interação verbal, a aprofundar os assuntos, a criar pontes emocionais através das palavras. E esse investimento se manifesta em frases muito específicas que aparecem de forma recorrente quando o interesse é real. O problema é que essas frases são construídas de forma indireta, justamente para que o interesse seja comunicado sem que a vulnerabilidade de uma declaração direta precise ser enfrentada. Elas funcionam como sondagens, como testes de reciprocidade, como formas de criar proximidade emocional, sem abrir mão da segurança que a ambiguidade oferece. E quando você aprende a interpretar essas frases pelo que realmente são, você ganha acesso a uma camada de comunicação que estava acontecendo o tempo todo, mas que você ainda não tinha as ferramentas para ler com clareza. Pesquisadores da área de psicologia social e comunicação interpessoal indicam que o interesse romântico entre pessoas é frequentemente comunicado de forma verbal indireta, através de perguntas específicas, referências ao futuro compartilhado e demonstrações de atenção à rotina do outro. Estudos sobre linguagem e atração apontam que quando existe interesse genuíno, o investimento verbal na conversa aumenta de forma mensurável, com mais perguntas, mais profundidade nos temas abordados e mais iniciativas para prolongar e aprofundar a interação. A psicologia da comunicação explica que mulheres raramente expressam interesse de forma direta, especialmente nas fases iniciais de atração. Isso não é falta de coragem ou falta de clareza sobre o que estão sentindo. É uma estratégia comunicativa profundamente enraizada na forma como o interesse emocional é gerenciado socialmente, que prioriza a proteção da vulnerabilidade através da ambiguidade. Quando o interesse é expresso de forma indireta, existe sempre uma saída,
uma forma de recuar se a reciprocidade não estiver lá. E é por isso que a linguagem do interesse feminino é construída dessa forma específica. O segundo fundamento importante é o conceito de investimento emocional verbal. Quando uma pessoa está genuinamente interessada em outra, ela investe mais na conversa. Faz perguntas mais profundas, presta mais atenção nas respostas, lembra do que foi dito, cria conexões entre assuntos diferentes, tenta prolongar a interação por mais tempo. Esse investimento não é calculado conscientemente. Ele acontece de forma natural, como expressão direta de um estado interno de interesse, que precisa de alguma forma de expressão, e que encontra essa expressão na qualidade e na direção da comunicação verbal. O terceiro pilar é a construção ativa de conexão através das palavras. Certas frases são usadas de forma recorrente quando existe atração, porque elas cumprem funções emocionais muito específicas. Criam intimidade, testam reciprocidade, estabelecem território de proximidade emocional e incluem o outro nos planos e nos pensamentos de quem está interessado. Quando você aprende a reconhecer essas funções emocionais por trás das frases mais comuns, a comunicação cotidiana começa a revelar muito mais do que parecia revelar à primeira escuta. Antes de entrar nas 7 frases, é importante estabelecer uma premissa que vai calibrar a sua interpretação. O que transforma uma frase comum em um sinal de interesse é a frequência, o contexto e o padrão em que ela aparece. Qualquer uma dessas frases pode ser dita por educação, por hábito ou por uma razão completamente não relacionada ao interesse. O que você está observando não é uma ocorrência isolada, mas um padrão que se repete de forma consistente na interação dela com você especificamente. Fique atento também ao como, não apenas ao o que. O tom de voz, o momento em que a frase aparece, o que vem antes e depois dela na conversa, tudo isso faz parte da interpretação. Uma mesma frase dita de formas diferentes, em contextos diferentes, pode ter pesos emocionais completamente distintos. O que você está desenvolvendo aqui é uma sensibilidade de leitura que vai além das palavras em si e entra no território da intenção que as acompanha. Frase 1. Como foi seu dia? A primeira frase é também a mais subestimada de todas, justamente porque parece tão comum, tão corriqueira, tão sem pretensão, que a maioria dos homens a ouve e não pensa 2 vezes sobre ela. Mas quando essa pergunta aparece de forma recorrente, quando ela vem de forma espontânea e não como protocolo social de abertura de conversa, quando ela é acompanhada de atenção real à resposta e de perguntas de continuidade que mostram que ela está realmente ouvindo o que você diz, essa simples frase revela algo muito específico sobre o espaço que você ocupa na vida dela. Perguntar como foi o dia de alguém de forma genuína é um ato de investimento emocional. Significa que você pensa nessa pessoa durante o dia, que se importa com o que ela está vivendo, que quer estar presente na rotina dela de alguma forma. Não é uma pergunta que fazemos para pessoas que nos são indiferentes. É uma pergunta que fazemos para pessoas que importam, que ocupam espaço nos nossos pensamentos, mesmo quando não estamos juntos, que nos fazem querer saber como estão indo, mesmo nos dias mais comuns e sem grandes acontecimentos. O detalhe que eleva essa frase de protocolo social para sinal de interesse é exatamente o que acontece depois que você responde. Ela escuta com atenção real? Faz perguntas sobre o que você contou? Lembra de detalhes que você mencionou e volta a eles em conversas futuras? Se sim, essa pergunta simples está carregando algo muito maior do que as 3 palavras que a compõem. Está carregando o peso de um interesse genuíno na sua vida, na sua rotina e no seu bem-estar cotidiano. Frase 2. Você sempre foi assim? A segunda frase entra no território da curiosidade pessoal profunda e é uma das formas mais diretas de interesse emocional que existem dentro da linguagem indireta. Quando uma mulher faz esse tipo de pergunta, quando ela quer entender de onde vêm os seus traços de personalidade, o que te formou, o que te fez ser quem você é, ela está demonstrando algo que vai muito além de uma conversa casual. Ela está mostrando que você já é suficientemente interessante para ela querer entender as camadas mais profundas da sua pessoa. Essa pergunta é uma janela para o que está acontecendo emocionalmente com ela na interação.
Quando algo em você a surpreende, quando um comportamento seu, uma opinião, uma reação, um senso de humor provoca nela aquela mistura de surpresa e admiração, a resposta natural é querer entender mais. É querer saber se isso é quem você sempre foi ou se é algo que desenvolveu. É querer conhecer a história por trás da pessoa, porque a pessoa já conquistou o espaço suficiente para que a história dela importe. Preste atenção especialmente no tom com que essa pergunta é feita. Quando ela vem com um sorriso, com curiosidade genuína, com aquela leveza de quem está descobrindo algo que acha fascinante, ela está revelando que o que descobriu até agora sobre você já gerou interesse suficiente para querer descobrir mais. E esse desejo de descoberta, essa curiosidade ativa sobre quem você é por dentro, é uma das expressões mais honestas de atração que existem dentro da comunicação verbal. Frase 3. Você está falando com alguém? A terceira frase é onde a linguagem indireta se torna mais claramente intencional, e é também onde muitos homens erram a interpretação com mais frequência. Quando uma mulher pergunta se você está falando com alguém, se está envolvido com alguém, se está disponível emocionalmente, ela raramente está fazendo isso por pura curiosidade neutra, ou por interesse em te apresentar para outra pessoa. Essa pergunta é uma sondagem. É uma forma indireta de investigar o seu espaço afetivo sem se expor diretamente, de verificar se existe abertura antes de demonstrar interesse de forma mais clara. A psicologia da comunicação classifica esse tipo de pergunta como um teste de reciprocidade com plausibilidade de recuo. Ela permite que a pessoa colete uma informação crucial, se você está disponível ou não, sem precisar revelar por que essa informação importa para ela. Se a resposta for positiva, ela pode avançar. Se for negativa, ela pode se reposicionar sem nunca ter se exposto. É uma estratégia comunicativa elegante que serve exatamente ao propósito de proteger a vulnerabilidade enquanto testa o terreno. O que torna esse sinal especialmente significativo é o contexto em que aparece. Se ela pergunta isso em uma conversa onde o assunto não levava necessariamente para esse território, se a pergunta surge de forma relativamente espontânea, no meio de uma interação que já tem alguma carga de proximidade, isso não é curiosidade casual, é intenção. É ela querendo saber se o caminho está livre antes de dar um próximo passo, que ainda não verbalizou, mas que já está sendo considerado. Agora eu preciso te perguntar: você já ouviu alguma dessas frases e só agora está percebendo o que elas significavam? Conta aqui nos comentários qual foi a situação. Adoro ler as histórias de vocês e tenho certeza que muita gente assistindo agora vai se identificar com o que você vai compartilhar e vai perceber que não estava sozinho nessa experiência. Frase 4. A gente deveria fazer isso algum dia. A quarta frase representa uma virada muito importante na dinâmica da interação, porque ela sai do presente e entra no futuro. Quando uma mulher diz algo como "a gente deveria fazer isso algum dia", "precisamos ir lá uma vez", ou qualquer variação que te inclua nos planos dela, de forma natural e espontânea, ela está fazendo algo que vai muito além de um comentário casual. Ela está, consciente ou inconscientemente, te projetando no futuro dela, te colocando dentro de uma cena que ela está imaginando para si mesma. O cérebro não projeta pessoas no futuro de forma aleatória. Nós imaginamos o futuro com as pessoas que importam, com quem nos traz algo positivo, com quem queremos continuar tendo por perto. Quando essa projeção escapa em palavras, quando ela aparece de forma natural no meio de uma conversa, como se fosse algo óbvio e inevitável, é porque o estado emocional interno já está suficientemente avançado para que essa inclusão aconteça de forma automática, sem que ela precise pensar conscientemente sobre o que está dizendo ou sobre o peso daquelas palavras. Preste atenção na leveza com que essa frase costuma aparecer. Ela não vem como uma proposta formal. Não vem com peso ou expectativa explícita. Ela vem de forma casual, como se fosse a coisa mais natural do mundo te incluir naquele plano imaginado. E é exatamente essa naturalidade que a torna tão reveladora, porque ela mostra que a sua presença no futuro dela já não é uma possibilidade que está sendo considerada com cuidado. Já é uma imagem que o cérebro dela está construindo de forma espontânea, porque você já tem um lugar natural dentro dessa imagem.
Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre psicologia da atração, comunicação e comportamento feminino, se inscreve no canal agora. Toda semana tem vídeo novo aqui, pensado para te ajudar a entender melhor as interações ao seu redor e a desenvolver uma percepção social cada vez mais precisa e confiante. Frase 5. Eu pensei em você quando vi isso. A quinta frase é uma das mais diretas dentro de toda a linguagem indireta do interesse feminino. E é também uma das mais poderosas, porque ela revela algo que é muito difícil de fingir. Você está presente na mente dela quando ela não está com você. Quando uma mulher diz que pensou em você ao ver algo, ao ouvir uma música, ao passar por um lugar, ao encontrar com uma situação que te lembrou, ela está revelando que você ocupa espaço nos pensamentos dela de forma espontânea, mesmo quando não há nenhum gatilho óbvio que justifique isso. A psicologia do apego explica que pensamentos espontâneos sobre outra pessoa são um dos indicadores mais confiáveis de envolvimento emocional. Nós pensamos de forma recorrente nas pessoas que importam, que geraram impacto, que ocupam um espaço afetivo real na nossa vida interior. E quando esse pensamento é grande o suficiente para ser verbalizado, para ser compartilhado com a própria pessoa, isso representa um nível de abertura emocional que não acontece com indiferença. Ela não está apenas pensando em você, ela está te contando que está pensando em você. E essa escolha de compartilhar já é por si só um ato de aproximação intencional. O que torna essa frase ainda mais significativa é a diversidade de contextos em que ela pode aparecer. Pode ser uma música que te lembrou, um meme que achou que você ia achar graça, um lugar que te associou, uma situação que te evocou. A razão específica importa menos do que o padrão. Se isso acontece com frequência, se ela regularmente faz conexões entre coisas do mundo dela e a sua presença, isso não é coincidência e não é protocolo social. É a expressão natural de uma mente que já te associou a coisas positivas e que encontra você de forma espontânea em diferentes momentos do dia. Frase 6. Você sumiu. A sexta frase é aquela que aparece depois de um período de contato menor, de conversas mais espaçadas, de uma presença menos constante, e que revela algo muito específico sobre o impacto que a sua ausência tem nela. Quando uma mulher diz, você sumiu, cadê você? Tô sem notícias suas. Ela está comunicando que percebeu a sua ausência, que ela foi notada de uma forma que a motivou a verbalizar, e que a sua presença tem um peso na rotina dela grande o suficiente para que a falta dela seja sentida de forma concreta. Esse é um sinal que muitos homens subestimam completamente, porque parece um comentário casual, uma observação sem grande peso. Mas pense bem, não sentimos falta de pessoas que nos são indiferentes. Não percebemos a ausência de quem não ocupa espaço emocional na nossa vida. Quando a falta de alguém é suficientemente real para ser notada e suficientemente importante para ser mencionada, isso está revelando que aquela presença tinha um valor que só ficou claro quando ela diminuiu. E verbalizar isso, chegar até você e dizer que percebeu que você estava menos presente, é um ato que exige alguma vulnerabilidade e que raramente acontece sem intenção por trás. Preste atenção no tom com que essa frase é dita. Quando vem com leveza e um sorriso, com aquela mistura de reclamação carinhosa e alívio de ter voltado a ter notícias suas, ela está carregando um calor emocional que vai muito além de uma observação social. Está carregando o peso de alguém que sentiu a sua falta de verdade e que está, à sua maneira, te dizendo isso sem precisar usar essas palavras exatas. Frase 7. Eu gosto de conversar com você. Esta é a frase mais reveladora de todas, o clímax de tudo o que foi construído ao longo do vídeo. E, paradoxalmente, é também a mais simples e a mais direta de todas as 7. Depois de tanto falar sobre linguagem indireta, sobre frases que escondem intenção por trás de ambiguidade, chegamos ao momento em que a comunicação dá um passo à frente e se aproxima de uma declaração real,
mesmo que ainda dentro de uma forma que preserva alguma proteção emocional. Quando uma mulher diz que gosta de conversar com você, ela está fazendo muito mais do que um elogio educado à qualidade das suas conversas. Ela está revelando que a sua companhia gera algo positivo nela, que as interações com você têm um valor emocional real, que ela está escolhendo reconhecer em voz alta. Essa frase é uma declaração de conexão, de que o tempo passado com você não é neutro, não é apenas preenchimento social, mas algo que ela ativamente aprecia e que deixa algo bom depois que acaba. Do ponto de vista da psicologia da intimidade, verbalizar prazer na companhia de alguém é um passo significativo em direção à abertura emocional. É reconhecer que existe algo especial naquela interação específica, que você é diferente, que conversar com você é uma experiência que ela distingue das outras. E quando isso é dito de forma direta, quando ela abre mão da proteção da ambiguidade e te diz claramente que gosta de estar com você, mesmo que seja apenas em palavras, isso não é um comentário de passagem. É a frase mais próxima de uma declaração que a linguagem indireta do interesse feminino consegue produzir e merece ser reconhecida e correspondida com a atenção que ela está pedindo. Essas 7 frases formam um mapa completo da linguagem verbal do interesse feminino, desde as perguntas mais sutis sobre o seu dia e a sua personalidade, passando pelas sondagens sobre disponibilidade e pelos planos que te incluem no futuro, até os sinais mais diretos de presença mental e conexão emocional genuína. Cada uma delas é uma forma específica de comunicar interesse sem a vulnerabilidade de uma declaração direta. E quando você aprende a reconhecê-las pelo que realmente são, as conversas que você já tem começam a revelar muito mais do que pareciam revelar à primeira escuta. A grande transformação que esse conhecimento traz é que você para de ouvir as palavras e começa a ouvir a intenção por trás delas. Você para de deixar passar momentos importantes por não saber interpretar o que está sendo comunicado de forma indireta. E você começa a responder com a consciência de alguém que entende o que está acontecendo, que reconhece o interesse quando ele aparece e que sabe agir no momento certo com a confiança de quem está lendo a situação com clareza e precisão. Se esse vídeo fez sentido para você, se você reconheceu alguma dessas frases em situações da sua própria vida enquanto assistia, deixe um like agora. Esse gesto simples ajuda muito o canal a crescer e me mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo com profundidade e cuidado para vocês toda semana. E se você quer continuar aprendendo sobre psicologia feminina, comunicação e sinais de interesse, se inscreve no canal agora. Tem muito mais conteúdo vindo por aí, pensado para te ajudar a entender melhor as pessoas ao seu redor e a navegar com muito mais clareza e confiança pelas interações mais importantes da sua vida. Enquanto você decide se inscrever, dá uma olhada nos outros vídeos que já estão aqui no canal. Tem muito conteúdo sobre atração, comportamento e psicologia dos relacionamentos esperando por você. E cada vídeo foi pensado para complementar e aprofundar o que você aprendeu hoje. Até o próximo vídeo!